Em Seul, a chuva fina de outono caía como um véu sobre as ruas movimentadas de Gangnam, transformando o asfalto em um espelho reluzente de neon e luzes de lojas de luxo. Ji-eun, uma jovem de 24 anos que mal conseguia pagar o aluguel de seu quartinho apertado em um subúrbio distante, limpava a mesa de um café modesto na esquina da avenida principal. Seus cabelos pretos estavam presos em um coque desleixado, e o uniforme simples, uma blusa branca e saia preta, cheirava a café forte e bolos assados. Ela era apenas uma garçonete temporária, trabalhando turnos duplos para juntar dinheiro suficiente para um curso de design gráfico que sonhava em fazer. A vida de Ji-eun era uma rotina de cansaço e pequenas vitórias, um sorriso de um cliente fiel, uma gorjeta generosa em dias bons. Mas naquela tarde, tudo mudou com a chegada de um buquê que parecia saído de um filme. O sino da porta tilintou e um entregador de terno impecável entrou, carregando uma caixa de flores vermelhas vibrantes, orquídeas e rosas exóticas que deviam custar mais do que Ji-eun ganhava em um mês. Ele se aproximou do balcão, ignorando os olhares curiosos dos poucos clientes, uma senhora idosa lendo o jornal e um grupo de estudantes rindo baixinho. "Para a senhorita Kim Ji-eun", anunciou o homem, com uma voz formal que ecoou no espaço pequeno. Ji-eun congelou, a esponja na mão, pingando água suja sobre o chão. Seu coração acelerou. Quem diabos mandaria flores assim para ela? Seu ex-namorado, que a largara por uma garota mais glamurosa, não tinha dinheiro nem imaginação para algo assim. Eu sou Ji-eun", gaguejou ela, limpando as mãos no avental. O entregador sorriu, mas havia algo rígido em sua expressão, como se ele estivesse acostumado a entregas que não terminavam bem. Ele estendeu o cartão junto com as flores. Ji-eun o abriu, lendo as palavras em caligrafia elegante. "Aceite isso como um gesto de admiração. K." Seu estômago revirou. K. Ela não conhecia ninguém com iniciais assim. Na noite anterior, durante o turno noturno, um homem alto e de terno escuro havia entrado no café. Ele não pedira nada além de um café preto, mas seus olhos frios, penetrantes, como lâminas afiadas, a seguiram o tempo todo. Ele pagara com uma nota alta, sem esperar troco, e saíra sem uma palavra. Fora isso, nada. Por que flores agora? Os clientes observavam, e Ji-eun sentiu o rubor subir as bochechas. Ela não era o tipo de garota que recebia buquês caros. Era a que servia café para executivos apressados e limpava mesas sujas. "Desculpe, mas eu não posso aceitar", disse ela ao entregador, empurrando a caixa de volta. Sua voz saiu mais alta do que pretendia, ecoando no silêncio repentino do café. "Eu nem sei quem é esse K. Deve ser um erro." O homem piscou, surpreso, como se recusar fosse uma ofensa pessoal. "São flores de alta qualidade, senhorita, de um admirador generoso." Ji-eun balançou a cabeça, o coração martelando. Generoso. Em sua vida, generosidade vinha de tias distantes ou colegas de trabalho dividindo um lanche. Flores caras gritavam problemas. Talvez um stalker rico, ou pior. "Não, obrigada, guarde para alguém que mereça." Ela virou as costas, fingindo limpar o balcão com vigor, mas por dentro tremia. A senhora idosa murmurou algo sobre jovens ingratas, e os estudantes riram, um deles sussurrando, "Que desperdício!" O entregador saiu, deixando um rastro de perfume floral no ar úmido. Horas depois, quando o café estava quase fechando, o sino tilintou novamente. Ji-eun ergueu os olhos, esperando o último cliente. Mas em vez disso, viu-o. O homem da noite anterior. Alto, ombros largos sob o casaco de lã preto, cabelos penteados para trás com precisão militar. Seus olhos, aqueles olhos escuros e intensos, fixaram-se nela como se o resto do mundo não existisse. Ele não sorria. Sua expressão era uma máscara de controle, mas havia uma faísca de irritação, ou seria curiosidade, em seu rosto angular. Atrás dele, 2 homens de terno esperavam na rua, sob a chuva, como sombras silenciosas. "Você recusou minhas flores", disse ele, a voz grave e com um sotaque levemente arrastado, como se cada palavra fosse medida.
Ele se aproximou do balcão, o cheiro de colônia cara e chuva misturando-se ao aroma de café. Ji-eun engoliu em seco, sentindo o pulso acelerar. Ele era bonito de um jeito perigoso, como um lobo em pele de cordeiro. Traços afiados, queixo firme, uma cicatriz sutil na sobrancelha esquerda, que sugeria histórias que ela não queria ouvir. Sim, desculpe, mas eu não aceito presentes de estranhos, respondeu ela, tentando soar firme, mas sua voz traiu um tremor. Quem era esse cara? Parecia saído de um drama de TV, daqueles com CEOs frios e segredos sombrios. Ele inclinou a cabeça, estudando-a como se ela fosse um enigma a ser decifrado. Estranhos, eu me chamo Kang Min-jun. E você, Ji-eun, me deve uma explicação. Flores como aquelas não são recusadas levianamente. O ar pareceu ficar mais pesado, a chuva batendo na janela como um aviso. Ji-eun sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Não de medo exatamente, mas de algo mais primal, uma atração inesperada misturada à tensão. Min-jun se inclinou sobre o balcão, perto o suficiente para que ela sentisse o calor de seu corpo, contrastando com o frio da noite. Seus dedos roçaram acidentalmente os dela, ao pegar uma xícara vazia, que o toque foi como eletricidade, breve mas incendiário. Por quê? Insistiu ele, os olhos semicerrados, uma pitada de humor sombrio em sua voz. Medo de que eu morda? Ela riu nervosamente, um som que quebrou o silêncio, mas internamente seu mundo virava de cabeça para baixo. Quem era esse Min-jun? E por que uma recusa boba a colocava no centro de algo que cheirava a perigo? Antes que pudesse responder, um dos homens na rua gesticulou para ele, o rosto tenso. Min-jun praguejou baixinho em coreano, endireitando-se. Isso não acaba aqui, Ji-eun. Eu volto. E da próxima vez, você vai aceitar. Ele saiu, deixando-a com o coração disparado, e uma sensação de que sua vida comum acabara de colidir com algo muito maior e muito mais perigoso. Mas o que ela não sabia era que Kang Min-jun não era apenas um admirador excêntrico. Ele era o chefe de uma das famílias mafiosas coreanas mais poderosas de Seul, e sua curiosidade por ela acabara de acender uma faísca que poderia incendiar tudo. A manhã seguinte amanheceu cinzenta em Seul, com a chuva transformando-se em uma garoa persistente que embaçava as janelas do pequeno apartamento de Ji-eun, em Mapogu. Ela acordou com o alarme estridente do celular, o corpo dolorido do turno duplo no café. A recusa das flores ainda ecoava em sua mente como um sonho estranho. Aquele homem, Min-jun, com seus olhos que pareciam perfurar a alma. Deve ser algum executivo rico brincando, murmurou para si mesma, enquanto preparava um chá barato, o vapor subindo em espirais preguiçosas. Mas o toque acidental de seus dedos na xícara vazia a assombrava, um formigamento que não queria sumir. Ela balançou a cabeça, vestindo o uniforme limpo. Foco, Ji-eun. Você tem contas para pagar. No caminho para o trabalho, o metrô lotado de Gangnam a engoliu como sempre. Corpos pressionados uns contra os outros em um ritmo apressado. Ji-eun se agarrou a uma alça, ignorando o cheiro de chuva e perfume barato, quando seu telefone vibrou. Uma mensagem de Su-min, sua melhor amiga e colega de apartamento. Ei, ouvi sobre as flores ontem. Quem é o sortudo? Ji-eun revirou os olhos, digitando de volta. Ninguém. Recusei. Parecia suspeito. Su-min respondeu com uma enxurrada de emojis de coração partido, mas Ji-eun guardou o celular. Suspeito era pouco. Min-jun exalava poder, como se o ar ao seu redor se curvasse à sua presença. O café estava movimentado naquela manhã, o zumbido de conversas misturando-se ao chiado da máquina de expresso. Ji-eun servia mesas com eficiência automática, sorrindo para os clientes regulares. Um salaryman de terno amarrotado pedindo o latte diário. Uma turista tirando fotos do menu. Mas sua mente vagava para o homem da noite anterior. Por que ele se importaria tanto com flores recusadas? Ela riu sozinha, limpando uma mesa, imaginando-o como um vilão de K-drama, daqueles que perseguem heroínas inocentes. Ridículo, sussurrou, mas o rubor em suas bochechas traía o pensamento. Por volta do meio-dia, o sino da porta tilintou com familiaridade e Ji-eun ergueu os olhos. Lá estava ele.
Min-jun, dessa vez sem casaco, apenas uma camisa social preta que se ajustava aos ombros largos, as mangas dobradas revelando antebraços fortes, e uma tatuagem sutil, como uma serpente entrelaçada em flores de lótus. Atrás dele, os dois homens de terno da noite anterior esperavam do lado de fora. Um deles fumando discretamente, o outro escaneando a rua com olhos vigilantes. Bodyguards. Ji-eun engoliu em seco, o coração acelerando como um tambor. "Um café preto, por favor", disse ele ao se aproximar do balcão, a voz baixa e controlada, mas com um traço de diversão nos cantos da boca. Seus olhos a percorreram devagar, demorando-se no coque bagunçado dela, no avental manchado de farinha. Ji-eun sentiu o calor subir, como se ele a despisse com o olhar. "E sem flores dessa vez?" rebateu ela, tentando soar casual enquanto preparava o pedido. Seus dedos tremiam ligeiramente ao moer os grãos, e ela xingou baixinho, quando um pouco de pó voou para o balcão. Min-jun riu, um som grave e raro que ecoou no espaço, surpreendendo até os clientes próximos. "Você é direta, gosto disso. Mas recusar um presente de Kang Min-jun? Isso é novo para mim." Ele se inclinou sobre o balcão, perto o suficiente para que o cheiro de sua colônia, algo amadeirado e intenso, invadisse o nariz dela, misturando-se ao aroma de café fresco. Ji-eun congelou por um segundo, o vapor da máquina roçando sua pele como um sussurro. "Talvez eu não queira ser mais uma na sua lista de conquistas", disse ela, empurrando a xícara para ele com mais força do que o necessário. Seus dedos se tocaram de novo, dessa vez de propósito, ou foi acidente. O calor de sua pele era como fogo, e ela puxou a mão rápido, fingindo arrumar o avental. Ele pegou a xícara devagar, os olhos fixos nos dela, uma faísca de possessividade brilhando neles. "Lista! Você me julga mal, Ji-eun. Eu não mando flores para qualquer uma." Sua voz baixou, tornando-se um murmúrio íntimo que a fez arrepiar. "E se eu disser que é porque você me intrigou? Uma garota que limpa mesas e recusa luxos. No meu mundo isso é refrescante." O meu mundo soou pesado, como uma porta entreaberta para segredos, e Ji-eun sentiu um frio na espinha. Mas havia humor ali, uma leveza que contrastava com sua postura rígida. Antes que ela pudesse responder, Su-min irrompeu da cozinha nos fundos, os cabelos tingidos de castanho balançando enquanto carregava uma bandeja de croissants. "Ji-eun, quem é esse gato aqui? Amigo seu?" Sua amiga piscou, o tom brincalhão e alto o suficiente para atrair olhares. Min-jun ergueu uma sobrancelha, um músculo em sua mandíbula se contraindo. "Ciúme?" Ji-eun riu nervosa, empurrando Su-min de leve. "Só um cliente, opa. Quer dizer, senhor." O erro na palavra a fez corar mais, e Min-jun sorriu de lado, como se achasse graça na gafe cultural. "Cuide dela", disse ele a Su-min, mas seus olhos nunca deixaram Ji-eun. "Ela tem o hábito de recusar coisas boas." Su-min arqueou as sobrancelhas, sussurrando para Ji-eun enquanto ele saía. "Uau, ele é intenso. Cuidado, amiga, ou vai acabar com flores na sua porta de novo." Ji-eun observou Min-jun se afastar, os bodyguards flanqueando-o como sombras. Mas algo no ar mudou. Um dos homens de fora trocou palavras rápidas com ele, apontando para uma van preta estacionada do outro lado da rua. Min-jun assentiu, o rosto endurecendo. A tarde prosseguiu em um borrão, mas a presença dele pairava como uma nuvem. Quando o turno acabou, Ji-eun saiu para o beco nos fundos, o ar úmido carregado de fumaça de churrasco de uma rua próxima. Ela acendeu um cigarro, vício raro, só para desestressar, quando ouviu passos. Virou-se e lá estava Min-jun, encostado na parede oposta, como se a esperasse. "Você fuma?" perguntou ele, aproximando-se devagar, o corpo alto bloqueando a luz fraca do poste. Seu tom era acusador, mas com uma ponta de preocupação que a pegou de surpresa. "Só às vezes. E você? Espionando garçonetes agora?" Ela tentou brincar, mas sua voz saiu rouca, o cigarro tremendo entre os dedos. Ele estendeu a mão, tirando-o gentilmente dela e apagando no chão com o sapato. O toque em seu pulso foi elétrico, demorado, e Ji-eun sentiu o pulso dele bater forte sob os dedos. "Eu não espiono",
Eu protejo o que me interessa. Seus olhos desceram para os lábios dela, o ar entre eles carregado de tensão, como se um beijo estivesse a um sussurro de distância. O humor sumiu, substituído por desejo cru. O calor de seu corpo, o roçar de sua respiração contra a pele dela. Mas então, um barulho. Sirenes distantes, e um dos bodyguards apareceu na entrada do beco, o rosto pálido. Chefe, problema no clube, Rivals. Min-jun praguejou, soltando-a relutante, mas seus dedos apertaram o braço dela por um segundo a mais. Fique longe de problemas, Ji-eun, ou eu mesmo vou buscá-la. Ele se afastou rápido, deixando-a ofegante, o coração disparado. Protege? Interessa? O que diabos era aquilo? E por que, no meio do perigo que pairava no ar, ela sentia um puxão irresistível para segui-lo? Mal sabia ela que os Rivals eram de outra facção mafiosa e que sua recusa inocente acabara de colocá-la no radar de algo muito mais sombrio. Uma guerra que Min-jun jurara proteger, custasse o que custasse. A noite caiu sobre Seul, como um manto pesado, as luzes de neon de Hongdae piscando em ritmos frenéticos, misturando-se ao som abafado de K-pop vazando de bares lotados. Ji-eun caminhou de volta para casa, com o coração ainda acelerado, o beco úmido, deixando um rastro de arrepios em sua pele. O toque de Min-jun no pulso dela persistia como uma marca invisível, quente e insistente, fazendo-a questionar se estava louca por se sentir atraída por um estranho que cheirava a problemas. Protejo o que me interessa, ele dissera. E se ela fosse o interesse? A ideia a aterrorizava e excitava na mesma medida, como um café forte demais, amargo, mas viciante. No apartamento apertado que dividia com Su-min, o ar estava carregado do cheiro de kimchi frito que a amiga preparara para o jantar. Su-min, deitada no sofá com o laptop no colo, ergueu os olhos quando Ji-eun entrou, jogando a bolsa no chão. Você parece que viu um fantasma, ou foi o cara do café de novo. Conta tudo. Sua voz era um misto de curiosidade e empolgação, os olhos brilhando como se aquilo fosse o enredo de um dorama. Ji-eun hesitou, tirando os sapatos molhados e se jogando ao lado dela. Foi ele. Me esperou no beco, apagou meu cigarro como se fosse meu pai, e disse que... me protege. Ela riu, mas o som saiu forçado, um humor nervoso para disfarçar o tremor. Su-min arregalou os olhos, sentando-se ereta. Protege? Tipo guarda-costas de luxo? Ji-eun, isso é romântico ou creepy? Aposto que ele é daqueles CEOs com segredos sujos, tipo, herda uma empresa e tem rivais malvados. É bem engraçado, murmurou Ji-eun, roubando um pedaço de kimchi da tigela. Mas por dentro, a menção a rivais ecoou como um sino de alarme. As sirenes distantes que ela ouvira mais cedo, o bodyguard pálido, nada daquilo parecia fantasia de TV. Ela mudou de assunto, contando sobre o turno caótico. Mas o sono veio irregular aquela noite, interrompido por sonhos onde olhos escuros a seguiam pelas ruas chuvosas. Na manhã seguinte, o sol lutava para romper as nuvens sobre o rio Han, e Ji-eun chegou ao café mais cedo, determinada a ignorar o turbilhão. O lugar estava quieto, só o zumbido da geladeira e o gotejar da chuva residual nas calhas. Ela limpava o balcão com movimentos mecânicos quando o sino tilintou, cedo demais para clientes. Erguendo os olhos, viu Min-jun sozinho dessa vez, o terno cinza impecável, contrastando com a umidade do ar. Sem bodyguards à vista, ele parecia quase normal. Quase. Você veio cedo, disse ela surpresa, o pano de prato apertado na mão como uma âncora. Seu coração traidor acelerou, traçando o contorno de sua mandíbula. A forma como a camisa se ajustava ao peito largo. Ele se aproximou, parando do outro lado do balcão, perto o suficiente para que o calor de seu corpo cortasse o frio matinal. Não consegui dormir pensando na sua recusa teimosa e no seu cigarro. Seus lábios se curvaram em um sorriso mínimo, mas havia algo vulnerável ali, uma rachadura na armadura, como se ele estivesse admitindo uma fraqueza ao se importar. Ji-eun riu baixinho, um som leve que quebrou a tensão. Preocupado com minha saúde agora? Ou é só uma desculpa para me ver de novo?
Ela inclinou a cabeça, imitando o gesto dele de dias antes, e o ar entre eles crepitou com humor e algo mais profundo. Min-jun estendeu a mão, roçando os dedos no braço dela ao pegar um guardanapo, um toque deliberado, demorado, enviando faíscas pela pele exposta. Talvez as duas coisas. Você me faz questionar minhas regras, Ji-eun. No meu mundo, as pessoas aceitam o que eu ofereço, sem perguntas. O meu mundo veio de novo, pesado como uma confissão velada. Ela sentiu o pulso dele sob os dedos, rápido como o dela, e por um momento, o balcão pareceu inexistente. Seus olhos se encontraram, o olhar dele descendo para sua boca, o ar ficando espesso com desejo não dito. E qual é o seu mundo exatamente? Sussurrou ela, a voz rouca, inclinando-se para a frente sem pensar. O cheiro dele, colônia amadeirada misturada a algo metálico, como chuva em metal, a envolveu, e ela imaginou o gosto de seus lábios, firmes e exigentes. Min-jun hesitou, uma sombra cruzando seu rosto, revelando o segredo que ele carregava. A solidão de um homem que comandava sombras, mas ansiava por algo real. Um lugar onde a lealdade é tudo, onde eu protejo o que é meu. Sua mão subiu, traçando o contorno de sua bochecha com o polegar, um toque tão suave que a fez prender a respiração. O mundo encolheu para aquele ponto de contato, a aspereza de sua pele contra a maciez dela, o calor subindo como uma febre. Ele se aproximou mais, os lábios a centímetros dos dela, o fôlego misturando-se em um quase beijo que prometia devorar segredos. Mas o sino tilintou de novo, alto e intrusivo. Um grupo de turistas entrou, rindo e falando em japonês, quebrando o encanto. Min-jun recuou, os olhos flamejando com frustração, mas ele sorriu, um sorriso genuíno com humor sombrio. Ruim timing, como na vida. Ji-eun corou, virando-se para atender os clientes, mas o formigamento em sua pele durou o dia todo. A tarde trouxe complicações. Enquanto servia mesas, um homem de terno mal ajustado entrou, olhos evasivos, pedindo um chá que não bebia. Ele a observava demais, murmurando algo sobre mensagens para Kang. Ji-eun congelou. Kang? Como Min-jun? Antes que pudesse reagir, o homem saiu apressado, deixando um envelope no balcão. Dentro, uma nota rabiscada. Fique longe dele ou vai se queimar. Família Lee. O pânico subiu como Billy. Família Lee. Isso era real. Rivais, ameaças. Ela escondeu o envelope na bolsa, o estômago revirando. Quando o turno acabou, Min-jun reapareceu como se sentisse o perigo. Vem comigo, agora. Sua voz era urgente, a mão firme em sua cintura ao guiá-la para fora, para uma van preta estacionada na rua lateral. O toque era protetor, possessivo, e apesar do medo, Ji-eun se deixou levar. O corpo colado ao dele no banco de trás, o calor compartilhado acendendo faíscas no escuro. Eles pararam em um clube subterrâneo em Itaewon, o ar pulsando com música baixa e cheiro de soju e incenso. Min-jun a levou para uma sala privativa, trancando a porta. Você recebeu algo hoje? Seus olhos eram intensos, vulneráveis agora, confessando o medo de perdê-la. Eu não queria te envolver, mas eles sabem de você, por minha causa. Ele se aproximou, as mãos emoldurando o rosto dela, o polegar traçando seus lábios. Me diga que fica longe, ou me diga que fica comigo. Ji-eun sentiu o desejo explodir, o corpo arqueando para o dele, mas o envelope queimava em sua mente. Eu... não sei. Seus lábios se roçaram em um beijo hesitante, doce e urgente. O gosto de café e perigo misturando-se. Mas então, um estrondo, tiros distantes, ecoando do andar de baixo. Min-jun se afastou, sacando uma arma do coldre escondido, o rosto endurecendo. Fique aqui, não saia. Ele saiu correndo, deixando-a sozinha com o som de cal se aproximando, o coração martelando. Rivais haviam invadido, e ela estava no centro da tempestade. O caos irrompeu como uma onda furiosa no clube subterrâneo de Itaewon, o som abafado dos tiros ecoando pelas paredes grossas, como batidas de um coração em pânico. Ji-eun se encolheu contra a porta trancada da sala privativa, o ar denso de fumaça
e o cheiro acre de pólvora misturando-se ao perfume residual de Min-jun, amadeirado, agora manchado de perigo. Seu corpo ainda formigava do beijo hesitante, os lábios inchados e sensíveis, mas o medo a invadiu como gelo, congelando o desejo em algo afiado e real. Fique aqui, ele havia dito, a voz rouca de urgência, os olhos flamejando com uma mistura de fúria e relutância ao deixá-la sozinha. Agora, os gritos distantes e o estrondo de móveis sendo derrubados a faziam questionar tudo. Quem era esse homem que a arrastava para um mundo de balas e sombras? E por que, apesar do terror, seu coração ansiava por ele de volta? Minutos se arrastaram como horas, o pulso dela martelando contra as costelas. Ela se levantou devagar, as pernas trêmulas, e espiou pela fresta da cortina pesada que cobria a janela alta. Lá embaixo, no salão principal, sombras se moviam em um borrão caótico. Homens de terno trocando socos e tiros, o flash de armas cortando a penumbra como lâminas. Min-jun estava no centro, uma figura imponente, o corpo ágil desviando de um atacante enquanto derrubava outro com um soco preciso. Sua camisa preta estava rasgada no ombro, revelando a tatuagem da serpente entrelaçada, agora suja de suor e sangue. Ele era letal, controlado, mas Ji-eun viu a rachadura, um vislumbre de vulnerabilidade quando ele olhou para cima, como se sentisse o peso dela assistindo. Um grito ecoou, e um dos rivais, um homem magro com cicatriz no rosto, provavelmente da família Lee, apontou para a escada que levava à sala dela. "A garota! Peguem a garota dele!" O pavor a atravessou como uma lâmina. Eles sabiam dela. Por causa de Min-jun, sua vida comum, o café, o apartamento apertado, os sonhos de design gráfico, estava se desfazendo em fios de perigo. Ela recuou, o coração na garganta, mas a porta rangeu atrás dela. Não era Min-jun. 2 homens entraram arfando, olhos selvagens e armas em punho, o cheiro de álcool e raiva impregnando o ar confinado. "Você é a vadia que o Kang está protegendo", rosnou o primeiro, avançando com um sorriso torto que não chegava aos olhos. Ji-eun se encolheu contra a parede, o envelope da ameaça queimando em sua mente como uma profecia cumprida. "Fique longe, ou vai se queimar." Agora, o fogo estava ali, literal e impiedoso. "Por favor." "Eu não tenho nada a ver com isso", sussurrou ela, a voz falhando. Mas o segundo homem riu, um som gutural que ecoou como um aviso. "Todo mundo tem a ver quando mexe com a gente. Ele vai pagar por te arrastar para isso." Eles se aproximaram e o pânico a impulsionou. Ji-eun agarrou uma garrafa de soju da mesa lateral, o vidro frio e pesado em sua mão trêmula, e a quebrou contra a borda da mesa, criando uma arma improvisada. "Não cheguem perto!" gritou o tom mais feroz do que ela imaginava ser capaz. O primeiro homem hesitou, surpreso com a faísca de desafio nos olhos dela, mas o segundo avançou. O corte foi rápido, o vidro rasgando o ar, e ele urrou, recuando com o braço sangrando. "Sua louca!" Mas o barulho atraiu mais caos, tiros do lado de fora da porta, e então Min-jun irrompeu, o corpo colidindo com os invasores como uma tempestade. Ele derrubou o primeiro com um chute preciso, a arma apontada para o segundo, que se rendeu erguendo as mãos. "Toquem nela de novo, e eu acabo com vocês aqui mesmo", rosnou Min-jun, a voz baixa e mortal, os músculos tensos sob a camisa rasgada. Seus olhos encontraram os de Ji-eun, cheios de uma fúria protetora que a fez tremer. Não de medo, mas de algo mais profundo, uma lealdade que ele impunha como uma marca. Ele a puxou para si, o braço forte envolvendo sua cintura, o calor de seu corpo contrastando com o suor frio na pele dela. "Você está bem?" murmurou, a respiração ofegante contra o cabelo dela, os dedos traçando sua bochecha para afastar uma lágrima que ela nem notara. "Eu... sim. Mas isso tem que parar", disse ela, a voz embargada, o corpo ainda colado ao dele, sentindo o batimento acelerado de seu coração contra o peito. O desejo pulsava ali, misturado ao medo, o cheiro de sangue e colônia dele a envolvendo, os lábios roçando sua testa
em um toque que era ao mesmo tempo consolo e promessa. Mas a realidade a acertou como um tapa. Isso era o mundo dele. Regras de lealdade e vingança que a engoliam sem piedade. Eu não posso viver assim, Min-jun, correndo de balas por causa de flores que eu nem quis. Ele se afastou ligeiramente, os olhos escuros se suavizando com uma dor que ele raramente mostrava. A máscara de chefe rachando mais uma vez. Eu sei. Meu mundo é veneno para alguém como você, inocente, teimosa, real. Sua mão subiu para o rosto dela, o polegar traçando o contorno dos lábios, demorado e sensual, como se memorizasse cada curva antes de perdê-la. O ar entre eles crepitou de novo, o desejo florescendo apesar do caos, os corpos se inclinando um para o outro em uma dança inevitável. Mas eu não consigo ficar longe. Você me faz querer quebrar tudo, as regras da família, as guerras idiotas. Por você, eu largaria isso se pudesse. Ji-eun sentiu o conflito rasgá-la por dentro, o calor de sua palma contra sua pele, o peso de sua confissão, versus o terror de mais noites como essa. E se não puder? E se me arrastar para o fundo com você? Seus dedos se entrelaçaram nos dele, um toque hesitante que enviava ondas de calor pelo corpo, mas o dilema a sufocava. Amor ou sobrevivência? Ela era só uma garçonete, não uma rainha de sombras. Min-jun a puxou mais perto, os lábios roçando os dela em um beijo urgente, profundo, o gosto de sangue e desejo se misturando em algo viciante. Suas mãos desceram para a curva de sua cintura, pressionando-a contra a parede, o corpo dele firme e exigente, evocando promessas de noites sem interrupções. Mas o beijo era uma despedida velada, cheio de anseio e dúvida. O som de sirenes distantes cortou o momento, a polícia se aproximando como um julgamento inevitável. Min-jun se afastou, os olhos flamejando com determinação. Eu vou resolver isso, mas você precisa escolher, Ji-eun. Fica comigo e enfrenta o inferno, ou some antes que te consuma. Ele a beijou uma última vez, breve e ardente, antes de sair para lidar com os resquícios da invasão, deixando-a sozinha com o eco de suas palavras. O coração dela se partia, paixão versus segurança, desejo versus medo. Mas enquanto vestia o casaco dele, ainda quente de seu corpo, um pensamento a aterrorizou. E se a escolha já tivesse sido feita, e os rivais a encontrassem primeiro? Do lado de fora, no beco escuro de Itaewon, um carro sem placas esperava nas sombras, e um informante da família Lee observava tudo, o telefone na mão pronto para trair. A garoa fina de Seul persistia na madrugada, transformando as ruas de Itaewon em um labirinto reluzente de poças e neon piscante. Ji-eun saiu do clube pelos fundos, o casaco de Min-jun ainda envolvendo seus ombros como um abraço protetor, mas agora frio e impregnado de fumaça e suor. Seus lábios latejavam do beijo interrompido, um gosto amargo de desejo e dúvida que a fazia tremer. Ela caminhou rápido, o coração martelando contra as costelas, ignorando as sirenes que se aproximavam como um coro de julgamento. Escolha, ele havia dito. Mas como escolher entre o fogo que a consumia e a vida que mal conseguia sustentar? De volta ao apartamento em Mapogu, o silêncio a recebeu como um soco. So-min estava dormindo, o ronco leve ecoando do quarto compartilhado, alheia ao inferno que Ji-eun trouxera para casa. Ela se jogou no sofá gasto, o envelope da ameaça da família Lee ainda na bolsa, agora amassado como uma sentença. Lágrimas quentes escorreram por seu rosto, misturando-se ao cheiro residual da colônia dele, a madeirada agora marcada por pólvora. Eu sou só uma idiota, sussurrou para o teto rachado, o corpo exausto colapsando em soluços. O beijo no clube fora uma faísca que ameaçava incendiar tudo. O calor de sua boca, exigente e terno, as mãos firmes em sua cintura pressionando-a contra a parede, evocando visões de noites sem sirenes ou rivais. Mas o perigo era real, e ela não era feita para sombras. O sol raiou fraco, filtrando pelas cortinas finas, e Ji-eun acordou com o celular vibrando como um alarme de pânico. Uma mensagem anônima. Ele não pode te salvar para sempre. Encontre-nos em Gangnam às 8 horas, ou sua amiga paga.
Foto de Sumin saindo do supermercado anexada, o rosto inocente congelado em um sorriso. O pavor a invadiu, gelado e sufocante. Rivais. Eles a caçavam como uma peça em um jogo que ela nunca pedira. Sem pensar, ela se vestiu às pressas, jeans simples, moletom largo para se misturar à multidão. E saiu, o ar outonal úmido colando na pele. No metrô lotado, corpos anônimos a pressionavam, mas ela se sentia exposta, os olhos de todos parecendo acusadores. "Por que eu?" murmurou, apertando o corrimão até os nós dos dedos embranquecerem. Em Gangnam, o bulício da manhã engolia seus passos. Salarymen apressados com cafés na mão, vitrines de luxo refletindo sua imagem cansada. Ela chegou ao ponto marcado, um café genérico na avenida principal, idêntico ao seu, mas sem o cheiro acolhedor de bolos. 2 homens esperavam em uma mesa externa, rostos duros e cicatrizes que contavam histórias de lealdade quebrada. O mais velho, com barba rala e olhos frios como os de Min-jun, acenou para ela se aproximar. "Sente-se, senhorita Kim. Sabemos quem você é para o Kang." Ji-yoon obedeceu, o estômago revirando, as mãos tremendo ao redor de uma xícara de chá que nem tocou. "O que querem? Eu não tenho nada a ver com isso." Sua voz saiu fraca, mas havia uma faísca de raiva, pela vida roubada, pelo desejo que atraía. O homem riu, um som seco e sem humor. "Você tem tudo a ver. Ele te usa como distração, mas nós sabemos a verdade. Kang Min-jun não é só um admirador rico. Ele matou meu irmão anos atrás em uma guerra por território. Perdi minha família por causa dele. E agora você é o calcanhar de Aquiles." As palavras a acertaram como um tapa, revelando camadas que Min-jun escondera. Trauma passado, uma vingança que o moldara em ferro, o chefe implacável que ansiava por algo puro como ela. "Ele me protege", defendeu ela. Mas o segundo homem, mais jovem e impaciente, inclinou-se para a frente, o hálito azedo de cigarro invadindo o espaço. "Protege. Ele te arrasta para o abismo. Diga onde ele guarda os documentos do acordo com os japoneses e nós te deixamos ir. Sua amiga vive, você some com o dinheiro que der." O dilema a rasgou. Trair Min-jun por segurança, ou lutar por um amor que mal começara. Seus pensamentos voaram para ele. O toque no beco, o quase beijo no balcão, a vulnerabilidade em seus olhos quando confessara querer quebrar regras por ela. O desejo pulsava, quente e insistente, imaginando seus dedos traçando sua espinha. O corpo dele cobrindo o dela em uma entrega total. Mas o medo vencia, e ela balançou a cabeça. "Eu não sei de nada. Deixem-me em paz." O homem mais velho sorriu frio. "Então você escolheu o lado errado. Ele vem atrás de você e nós estaremos esperando." Ela fugiu dali, o coração disparado, correndo pelas ruas movimentadas até um parque próximo ao rio Han, onde se escondeu sob uma árvore frondosa. O vento úmido bagunçava seus cabelos e lágrimas quentes escorriam novamente. Seu telefone tocou. "Min-jun. Onde você está?" "Os Lee me avisaram que te procuraram. Eu cuido disso." Sua voz era rouca, carregada de pânico velado e possessividade. "Não venha. Eles querem você por minha causa. Seu passado." "Vingança?" Um silêncio pesado, quebrado por um suspiro dele. "Sim. Meu pai foi morto pela família Lee quando eu era garoto. Eu subi na hierarquia para vingar, mas isso me consumiu. Até você. Você me faz querer parar, Dion. Encontre-me no nosso café, sozinha, eu explico tudo." O tom era vulnerável, uma confissão que a derretia, evocando o calor de seu corpo contra o dela, o cheiro de sua pele que a fazia ansiar por mais. Ela foi, o sol poente tingindo Gangnam de laranja. O café estava vazio, exceto por ele, sentado na mesa do canto, os olhos cansados mas flamejantes ao vê-la. Sem palavras, ele se levantou, puxando-a para um abraço apertado nos fundos, o corpo forte envolvendo o dela como um escudo. "Desculpe por te envolver", murmurou contra seu cabelo, as mãos descendo para a curva de suas costas, pressionando-a mais perto. O desejo explodiu,
O calor de sua respiração no pescoço dela, os lábios roçando sua orelha em um sussurro sensual. Eu te quero tanto que dói, mas se você for embora eu entendo. Ji-eun se afastou o suficiente para olhar nos olhos dele, os dedos traçando a cicatriz na sobrancelha, um toque íntimo que enviava arrepios por ambos. Eu não quero ir, mas isso tem que acabar. Lute comigo, não por mim. Um riso leve escapou dela. Humor no meio do caos. Ou eu recuso mais do que flores da próxima vez. Ele sorriu, raro e genuíno, inclinando-se para um beijo lento, profundo, as línguas se entrelaçando em uma dança de urgência e ternura, o mundo sumindo no calor compartilhado. Mas o telefone dele vibrou interrompendo. Eles marcaram uma reunião final amanhã, no armazém de Incheon. É uma armadilha, mas se eu não for, eles vêm atrás de você. Seus olhos endureceram, a mão apertando a dela. Vamos juntos, eu protejo você e você me salva da escuridão. Ji-eun assentiu, o coração apertado de medo e determinação, mas um carro escuro parou do lado de fora, faróis cortando a penumbra. Alguém os observava, e o confronto final se aproximava, com ela no centro de uma escolha que poderia salvá-los ou destruí-los. A neblina da manhã envolvia o porto de Incheon como um sudário, o som das ondas batendo contra os pilares do armazém, ecoando como um aviso distante. Ji-eun apertava a mão de Min-jun no banco de trás da van preta, o motor ronronando baixo enquanto eles se aproximavam do prédio decadente, coberto de ferrugem e grafites desbotados. O ar salgado do mar se infiltrava pelas janelas entreabertas, misturando-se ao cheiro de couro do casaco dele, que ela ainda usava como uma armadura improvisada. Seu coração martelava, um ritmo frenético que ecoava o dele, pulsos entrelaçados, dedos entrelaçados, um laço que parecia o único ancoradouro no caos iminente. Você não precisa fazer isso, murmurou Min-jun virando-se para ela, os olhos escuros cheios de uma ternura rara que contrastava com a cicatriz na sobrancelha. Sua mão livre subiu para o rosto dela, o polegar traçando o contorno do queixo com uma delicadeza que enviava arrepios pela espinha de Ji-eun. O toque era elétrico, carregado de desejo contido como se cada roçar de pele prometesse noite sem interrupções. Eu posso lidar com os Lee sozinho. Vá para o café. Finja que isso foi um sonho ruim. Ela riu baixinho, um som leve e nervoso que quebrou a tensão, imitando o humor teimoso que os unira desde o primeiro buquê recusado. E deixar você enfrentar armadilhas sem uma garçonete para te salvar? Não, opa. Você me arrastou para isso. Agora aguenta o drama todo. Seus lábios se curvaram em um sorriso desafiador, mas por dentro, o medo a corroía. O envelope, as ameaças, a revelação sobre o pai dele morto pelos Lee. Vingança ou amor? Ela escolhera os dois, arriscando tudo por um homem que a fazia se sentir viva, desejada, como se sua vida comum de repente valesse ouro. Eles saíram da van, os bodyguards de Min-jun flanqueando-os como sombras silenciosas. Armas escondidas sob casacos longos. O armazém se erguia à frente, portas de metal enferrujadas rangendo ao vento. Dentro, o ar era úmido e pesado, pilhas de caixas velhas e o eco de passos abafados criando um labirinto de sombras. Os Lee esperavam no centro, 5 homens em trajes escuros, liderados pelo mais velho. O mesmo do café em Gangnam com a barba rala e olhos como poços de rancor. Kang Min-jun, rosnou ele, apontando uma arma sem hesitar. Veio entregar a cabeça ou a garota. Min-jun se posicionou à frente de Ji-eun, o corpo tenso como uma mola, mas sua mão ainda segurava a dela, um gesto possessivo que a aquecia apesar do frio. Nem uma coisa, nem outra. Os documentos que vocês querem estão com os japoneses agora. Um acordo que eu quebrei ontem à noite, por ela. Sua voz era grave, controlada, mas havia uma faísca de humor sombrio ao apertar os dedos dela. E se acham que vou deixar vocês tocarem nela, estão mais loucos do que eu pensava. O líder Lee riu, um som áspero que reverberou nas paredes, mas seus olhos se estreitaram ao ver o laço entre eles. Você, o grande chefe, trocando império por uma garçonete? Patético. Meu irmão morreu por sua família, e agora você joga tudo fora por um capricho? Ele avançou,
Os capangas se movendo em círculo, armas erguidas. O ar crepitou com tensão, o cheiro de óleo e mar intensificando o pavor. Ji-un sentiu o pulso de Min-jun acelerar contra o dela, e por um instante, o mundo encolheu para eles dois. O calor de sua palma, o roçar de seu ombro contra o dela, um lembrete sensual de por que valia o risco. Mas o tiro veio rápido, ecoando como um trovão. Um dos capangas atirou, a bala ricocheteando em uma caixa próxima, e o caos explodiu. Min-jun empurrou Ji-eun para trás de uma pilha de contêineres, seu corpo cobrindo o dela enquanto revidava, tiros precisos derrubando 2 atacantes. "Fique abaixada!" gritou ele, mas ela viu a oportunidade. O líder Lee se aproximando pelas costas, arma apontada para a nuca dele. Sem pensar, Ji-eun pegou uma barra de ferro enferrujada do chão, o metal frio queimando em suas mãos suadas, e a balançou com toda a força de sua raiva acumulada. O golpe acertou o braço do homem, a arma caindo com um clangor. Ele urrou, virando-se para ela com fúria, mas Min-jun se moveu como um raio, desarmando-o com um soco que ecoou como justiça. Os bodyguards lidaram com o resto, o armazém se enchendo de grunhidos e o cheiro metálico de sangue. Quando o silêncio caiu, o líder Lee estava de joelhos, algemado pelos homens de Min-jun, o rosto contorcido em derrota. "Acabou", disse Min-jun, ofegante, estendendo a mão para Ji-un. "Os Lee estão acabados. Eu negociei com os japoneses, troquei territórios por paz, sem mais guerras." Ela o puxou para si, os corpos colidindo em um abraço urgente, o suor e o sal do mar misturando-se ao cheiro familiar de colônia dele. Seus lábios se encontraram em um beijo feroz, profundo, as mãos dela enredando nos cabelos dele, enquanto ele a erguia contra a parede fria do container. O desejo explodiu quente e incontrolável, o gosto de vitória e alívio em sua boca, os dedos dele traçando a curva de sua cintura sob o casaco, pressionando-a mais perto, até que o mundo se dissolvesse em calor e respiração entrecortada. "Você me salvou", murmurou ele contra seus lábios, a voz rouca de emoção, uma vulnerabilidade que a derretia. "Não só hoje você me tirou das sombras." Ji-un riu, um som leve e trêmulo, limpando o suor da testa dele com o polegar. "E você me deu mais do que flores caras. Mas da próxima vez tenta com café primeiro." O humor os ancorou, transformando o terror em algo doce, humano. Ele sorriu, raro e radiante, beijando-a de novo, mais devagar, como uma promessa. "Combinado, nada de máfia mais. Eu saio. Para você, para nós." Horas depois, de volta às ruas iluminadas de Seul, o sol poente tingindo o rio Han de ouro, eles caminhavam de mãos dadas pelo parque, onde ela se escondera antes. O vento suave bagunçava os cabelos dela, e Min-jun parou, tirando do bolso um pequeno buquê de flores silvestres colhidas às pressas. Simples, comuns, como ela. "Aceita agora?" perguntou, os olhos brilhando com uma mistura de desejo e amor puro. Ji-un pegou as flores, puxando-o para um beijo final sob o céu crepuscular, o mundo ao redor sumindo em um novo começo. "Sim, mas só porque vem de você." E assim, entre o eco distante das ondas de Incheon e o pulsar da cidade, eles encontraram sua paz. Uma recusa que virara destino, um amor que desafiara o perigo e vencera.